Vozes, podcast produzido pelos estudantes de jornalismo da Unicesumar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Samara Teobald, estudante de jornalismo da Unicesumar, e hoje a nossa conversa é sobre um tema essencial, mas que ainda representa um grande desafio no Brasil, que é o saneamento básico. O episódio de hoje se chama Brasil sem saneamento, o descaso que transborda lixo e desigualdade. Vamos entender por que milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à água tratada e à coleta de esgoto. E como essa realidade escancara a desigualdade social no Brasil. E para esse bate-papo eu recebo a professora, a doutora Alcione Alves, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, Rio Grande do Sul, que atua nos cursos de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil da Universidade Federal Fronteira Sul. Professora, muito obrigado por estar aqui com a gente nesta tarde. Boa tarde, Samara. Boa tarde a todos os ouvintes. Saiba que é uma satisfação imensa estar com vocês e poder conversar nesse momento sobre saneamento básico, um tema que impacta diretamente a vida da população brasileira, impacta na saúde, impacta no bem-estar. É um tema bastante atual para a sociedade e também para a academia. Destaco que nós realizamos pesquisas na área de saneamento na Universidade Federal da Fronteira Sul, dentro dos programas de pós-graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis, em nível de mestrado, e no programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Políticas Públicas, em nível mestrado e doutorado. Muito bom, é excelente saber disso. E antes de nós começarmos a nossa entrevista, é importante lembrar para quem está nos escutando que o saneamento básico vai muito além do esgoto. Ele envolve o acesso à água potável, o tratamento de resíduos, a coleta de esgoto e também drenagem urbana, coisas que deveriam fazer parte da vida de todos. Mas no Brasil, essa estrutura ainda é um privilégio de poucos. Segundo dados recentes, mais de 30 milhões de pessoas ainda vivem sem água tratada e quase metade da população não tem acesso à coleta de esgoto. Esses números não mostram apenas um problema de infraestrutura, eles refletem uma desigualdade que afeta a saúde, a educação e também o meio ambiente. E é justamente para entender as causas e possíveis caminhos dessa questão que a gente conversa hoje com a professora Alcione Alves. Você está sintonizado no podcast Vozes. Professora, para nós começar, por que o saneamento básico é tão importante para a saúde e também o bem-estar das pessoas? Bom, Samara, inicialmente, quando falamos de saneamento básico, você muito bem disse durante a sua explanação e a pergunta que o saneamento básico ele não é somente a coleta e o tratamento de esgoto. No Brasil, nós temos a chamada Política Nacional de Saneamento Básico, que foi instituída pela Lei 11.445, do ano de 2007, e que depois foi alterada no ano de 2020, onde nós chamamos do Marco Legal do Saneamento Básico. E o saneamento básico é, portanto, subdividido em 4 principais eixos. O primeiro desses eixos é o abastecimento de água. E o que envolve o abastecimento de água? Principalmente um conjunto de atividades, de infraestruturas, desde o processo de coleta da água no corpo hídrico superficial ou subterrâneo. Envolve também os processos de tratamento dessa água, para que essa água se torne de fato potável, e posteriormente um sistema e uma rede de abastecimento para que essa água chegue até a população. Então esse é o primeiro eixo do saneamento básico. Posteriormente nós temos o eixo do esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário também é um conjunto de infraestrutura, que envolve desde a coleta até o tratamento adequado desse esgoto, das excretas humanas, por dizer assim.
E esse tratamento, ele pode ser um tratamento caracterizado como centralizado, que ocorre principalmente nos grandes municípios ou nos municípios com maior densidade populacional, onde se tem a coleta do esgoto nas residências e o tratamento numa chamada ETE, Estação de Tratamento de Esgoto. Porém, nem sempre esse tipo de tratamento é passível, nem sempre esse tipo de sistema que envolve o processo de coleta e tratamento centralizado é possível. Então, é muito comum, por exemplo, na nossa região, na região das Missões, existir o tratamento descentralizado. O tratamento descentralizado de esgoto, o segundo eixo do saneamento básico, ele envolve prioritariamente o tratamento das excretas humanas ou do esgoto doméstico nas nossas residências, como acontece com a instalação, por exemplo, do filtro séptico, do tanque séptico, do filtro biológico seguido de sumidouro. Então, esse é o segundo eixo do saneamento. O terceiro eixo do saneamento, ele tem uma relação direta com a coleta e o manejo adequado dos resíduos sólidos que são produzidos. Especialmente, a gente acaba tendo um olhar mais cuidadoso para os resíduos sólidos domésticos. Então, desde o processo de segregação desses resíduos nas residências, porque a Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também instituiu que todos somos responsáveis pela adequada gestão desses resíduos. Então, cabe ao poder público, à coletividade, a cada um de nós fazer o descarte adequado dos resíduos que nós produzimos. E, a partir daí, a municipalidade faz a recolha desses resíduos e faz a disposição final ambientalmente adequada. Então, portanto, o manejo desses resíduos sólidos, ele é o terceiro eixo, o terceiro grande eixo do saneamento básico. O quarto eixo, não menos importante, é o eixo de drenagem urbana. A drenagem urbana, a drenagem pluvial de águas, principalmente em áreas urbanas, ela tem como propósito prioritário fazer o escoamento das águas das chuvas em momentos que há um maior índice pluviométrico e garantir que essas águas das chuvas elas não fiquem nos pavimentos, que elas possam escoar até um corpo hídrico superficial. Então, é importante considerar, assim, que são 4 eixos fundamentais para que a gente possa falar de saneamento básico. E a tua pergunta é bastante ampla, então, por que o saneamento básico ele é importante para a saúde e para o bem-estar da população? Vamos começar pelo primeiro eixo, então, pela água potável. A água, para ser considerada segura e potável no Brasil, ela precisa atender aos padrões de potabilidade que estão estabelecidos na portaria número 5 de 2017 do Ministério da Saúde e no anexo 20, em seu anexo 20, e na portaria 888 de 2021 também do Ministério da Saúde. São nessas portarias que existem os parâmetros de potabilidade da água. Esses parâmetros fazem com que, por exemplo, garantam que a água que chegue à nossa residência seja uma água livre de Escherichia coli, que é um contaminante microbiológico, é um grupo de bactérias que causa doenças gastrointestinais, que podem resultar em danos à saúde pública. Para além dos parâmetros microbiológicos, tem os parâmetros físicos e químicos que podem ocasionar à água, por exemplo, cor, odor, aquele sabor desagradável na água. Então, são parâmetros que são avaliados para que as pessoas, ao fazerem a ingestão da água, não só façam uma ingestão de água segura e potável, mas que ela seja uma água palatável, que ela esteja numa temperatura adequada, que ela cause bem-estar também à população. Então, é uma forma de garantir saúde à população como um todo e é uma forma de bem-estar. O segundo eixo, quando a gente considera esgotamento sanitário, pensa comigo, Samara, e os ouvintes. Imagine que nas residências não se tenha, por exemplo, a inserção de tanque séptico, filtro biológico e sumidouro, que faz um processo de degradação anaeróbica das nossas excretas humanas produzidas nas residências. Se não houver esse tipo de processo, esse tipo de tecnologia, haverá uma contaminação dos solos. Por vezes, dependendo das características do local, do tipo de solo, existência de aquífero, haverá contaminação dos aquíferos. Por vezes, quando essas excretas são lançadas diretamente nas águas superficiais, há contaminação também dos nossos rios. E note que é um ciclo, porque a contaminação dessas águas pelas excretas humanas, do segundo eixo do saneamento básico, faz com que o processo de tratamento dessas águas, quando elas são captadas, seja
ainda mais oneroso para os cofres públicos. Então, o processo ele acaba ficando mais caro, porque a água está ou mais poluída ou ainda mais contaminada. O terceiro, gestão de resíduos e o manejo de resíduos, é diretamente ligado à saúde e ao bem-estar humano. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída no ano de 2010, ela estabeleceu que no Brasil é proibido, e as datas se iniciaram no ano de 2014, tá? A política é de 2010, foi preconizado que a partir de 2014 não existissem mais disposição inadequada de resíduos sólidos em os chamados lixões ou aterros a céu abertos. Não conseguimos atingir essa meta em 2014, novas metas, novos prazos foram estabelecidos para que essa meta fosse atingida, e o último prazo, digamos assim, ficou no ano de 2024, para que inclusive os municípios de pequeno porte não tivessem mais essas áreas de lixão, resíduos a céu aberto, botas fora. Por quê? Por vários fatores, não só por fatores ambientais, de contaminação do solo, de contaminação de aquíferos, principalmente pela degradação desses resíduos que gera o chorume. Esse concentrado de material líquido, de resíduo líquido, é altamente contaminador de solos, é altamente contaminador de águas subterrâneas. Há uma grande proliferação de vetores na área, grande proliferação de mosquitos. Então, é uma região, e vamos ser sinceros também, né, Samara? Ninguém gostaria de morar de frente para um local de grande descarte de resíduos, como, por exemplo, resíduos sólidos, os resíduos sólidos domésticos. Existe uma poluição visual nisso também. Então, não gera bem-estar, além de gerar um dano à saúde pública, sem dúvida alguma. Além desses aspectos, a gente precisa considerar também que, quando se fala de manejo de resíduos sólidos, tem uma população que por vezes é esquecida, que é a população de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, que quando há a existência desses espaços, por vezes faz a segregação desses materiais, que podem voltar à cadeia produtiva e são importantes materiais de retorno para a cadeia produtiva, mas que não é um trabalho adequado para um ser humano. É indicado que esses colaboradores, esses trabalhadores, eles estejam dentro de associações, de cooperativas, espaços de trabalho adequado para a gestão de resíduos sólidos. Então, o bem-estar e a saúde, em termos de uma gestão adequada de resíduos sólidos, é fundamental quando a gente fala de saneamento. E, por último, também não menos importante, a questão da drenagem urbana. O não escoamento das águas pluviais, Samara, faz com que haja proliferação, por exemplo, de mosquitos. O caso que a gente tem todos os anos, a retomada nos períodos mais quentes, vinculados principalmente ao Aedes aegypti. Então, esse escoamento das águas de chuva, ele é fundamental para a saúde da população. Mas é fundamental também para o bem-estar, porque populações que vivem em área que a drenagem urbana ela não é adequada, e por vezes tem um alto índice pluviométrico, existe uma preocupação constante dessa população. Porque a cada novo índice pluviométrico que acontecer, a preocupação é: será que vai ter enchente no meu bairro? Será que o município vai alagar? Será que novamente eu vou perder tudo que eu tenho dentro de casa? Será que eu vou passar por um novo problema de realocação de residência? Será que dessa vez uma enxurrada vai levar a minha casa e não vai levar só os pertences que tem dentro? Então, a drenagem urbana, de forma correta, adequada, estruturada, bem executada dentro dos municípios, é fundamental para a segurança, para a saúde da população e, sem dúvida, para o bem-estar também. E, professora, mesmo com tantos avanços, tecnológicos, o saneamento ainda é um problema grave no Brasil. Na sua visão, o que explica essa dificuldade histórica em garantir esse direito básico para toda a população? E aproveitando também, quando olhamos para o país como um todo, vemos diferenças enormes entre as regiões. Então, por que essa desigualdade são tão grandes e o que mais pesa? A questão econômica, a política ou a geográfica? Essa é uma pergunta bastante complexa, Samara. Eu vou tentar respondê-la por partes, porque é uma pergunta, além de complexa, é uma pergunta bastante ampla.
Iniciamos, então, com os dados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento Básico, o SNIS. Nós temos os dados também vinculados ao Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, e a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a atual ABREMA. Todas essas entidades e esses órgãos nos demonstram que o problema vinculado ao saneamento básico, ele é um problema histórico. Ele é um problema histórico que perpassa pelos 3 eixos que você nos trouxe aqui. Ele perpassa pela questão econômica, ele perpassa pela questão geográfica, ele perpassa pela questão social. Então, historicamente, as políticas públicas vinculadas à questão, as políticas públicas no geral, não tinham um aporte muito grande relacionado à questão ambiental. Então, até algumas décadas atrás, falar de saneamento básico não se fazia grandes relações entre o saneamento básico, a saúde e a questão econômica. Hoje nós já sabemos, Samara, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde estabelece que para cada $1 investido em saneamento, a gente tem cerca de $4 economizados em saúde pública. Se a gente perpassar esses valores da Organização Mundial da Saúde e trazermos para a realidade brasileira, mais específico para o nosso país, nós vamos identificar cenários similares, em que cada R$1 investido em saneamento básico, investido em potabilidade, abastecimento de água segura e potável para a população, investido em tratamento, coleta e tratamento do esgoto sanitário, investido na não existência mais de lixões e a garantia do manejo dos resíduos sólidos, investido em drenagem urbana, faz com que a gente tenha uma economia de pelo menos R$4 vinculados à saúde pública. A gente precisa considerar também um aspecto que começa pelo econômico, um aspecto bastante fundamental. Para que a gente consiga atingir a universalização do saneamento básico, conforme está estabelecido na Agenda 2030 da ONU, mais especificamente lá no ODS 6, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, que trata da água potável e do saneamento básico, no Brasil, somente no Brasil, seria necessário que nós investíssemos por ano mais de R$40 bilhões para esses 4 eixos do saneamento básico. Os últimos dados que envolvem SNIS, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, inferiram que no ano de 2023 e nos últimos anos o Brasil tem investido aproximadamente entre 14 e 15 bilhões. Então, sim, o fator econômico tem uma relação direta. Por quê? Porque há necessidade de implementação de fato de políticas públicas e que os recursos sejam alocados para os setores de saneamento, como prevê também o Marco Legal de Saneamento, que foi alterado no ano de 2020. Você está sintonizado no podcast Vozes. E agora a professora falando sobre a falta de saneamento tem efeitos diretos, na saúde pública. E quais são os principais problemas, doenças relacionadas a essa ausência desses serviços? E quando a gente pensa no meio ambiente, o que acontece quando o esgoto, o lixo, eles não recebem o tratamento adequado e quais os impactos isso vai trazer para os rios, solos e até para o clima das cidades? Então, Samara, segundo a Organização Mundial da Saúde, como eu havia falado anteriormente, a cada $1 investido em saneamento básico, a gente tem uma economia de pelo menos $4 em saúde no mundo como um todo. Se a gente for considerar o Brasil, vou trazer alguns dados mais atuais, dados de 2024, que retomam No Brasil, nós tivemos cerca de 350 mil internações no ano passado pela falta de saneamento e coloca em risco a saúde da população brasileira. E, além de colocar em risco a saúde da população brasileira, sobrecarrega também o Sistema Único de Saúde. Para se ter uma ideia, o acesso ao saneamento básico, de acordo com os últimos estudos, ele tende a reduzir em torno de 60% a 70% dos casos de internação vinculada ao que nós chamamos de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. E também relacionado a incidências de doenças que são evitáveis
principalmente doenças evitáveis vinculadas a doenças, por exemplo, fecorais, problemas de gastroenterites, diarreias, que acometem principalmente, Samara, a população que é acometida é principalmente a população de mulheres, crianças, pardos, amarelos, indígenas, quilombolas, a população sem o acesso adequado ao saneamento básico, aos 4 eixos do saneamento básico. Crianças, Samara, de 0 a 4 anos e os idosos no Brasil representam mais de 40% das internações vinculadas às doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado e que poderiam ser evitáveis. O Brasil registrou no ano de 2023 cerca de 11 mil óbitos por essas doenças, ou seja, as doenças que são relacionadas a um saneamento ambiental inadequado e que poderia ser evitado com o incentivo de políticas públicas ambientais, o fomento governamental financeiro em relação ao saneamento básico e, prioritariamente, Samara, não é só existir o saneamento básico, é garantir que seja diminuído as desigualdades de acesso a esse saneamento básico. A tua segunda pergunta foi em relação a como existe essa desigualdade nas diferentes áreas e nas diferentes regiões. E sim, se nós compararmos, por exemplo, o abastecimento de água no Rio Grande do Sul, ou na região sul do Brasil, na região sul, que comporta os nossos 3 estados, cerca de 90% da população tem abastecimento de água por rede. Se nós formos fazer uma comparação com a região norte do país, isso reduz para 60% a 70%. Quando a gente fala de esgoto, nós temos na região sul coleta de esgoto em torno de 60% a 70%. O tratamento ainda é complexo no Brasil como um todo, mas quando a gente vai considerar uma comparação, por exemplo, com a região norte, esses números não passam de 14%. Então, o investimento público em saneamento básico ele tem que garantir a universalização e o acesso dos diferentes grupos populacionais dentro do Brasil. Historicamente, a gente tem que os centros urbanos acessam ao saneamento básico e aqueles que ficam às margens de acesso ao saneamento básico comumente são as áreas rurais, a população que vive nas áreas rurais, os povos indígenas, os povos originários e os quilombolas. Você está sintonizado no podcast Vozes. E professora, o que poderia ser feito na prática para que o saneamento básico chegasse a todos os brasileiros, inclusive nas áreas rurais e periféricas? Acho que prioritariamente, Samara, é um investimento público em saneamento básico. Eu informei anteriormente que o Brasil tem investido em torno de 15 a 16 bilhões de reais em saneamento básico e para que nós consigamos atingir a universalização do saneamento básico a partir da Agenda 2030, mais especificamente lá em 2033, é necessário que esse aporte ele seja de mais de 40 bilhões. Então, inicialmente, há sem dúvida uma necessidade eminente de investimento adequado para que as áreas periféricas, para que as áreas rurais, para que a população quilombola, para que as populações originárias tenham de fato ao acesso ao saneamento básico. E algo assim que eu gostaria que ficasse muito em destaque nesse momento de fala, Samara, nós estamos caminhando no Brasil para uma necessidade eminente de se ter equidade de acesso ao saneamento básico. Nós já dispomos de tecnologias, nós conhecemos os processos, nós conhecemos como fazer a implantação dos sistemas vinculados ao saneamento básico, nós temos capital humano e técnico suficiente para fazer com que isso aconteça. O nosso grande desafio dessa década e das próximas décadas é fazer com que a gente tenha mais equidade no acesso ao saneamento básico. E a senhora acredita que a educação ambiental pode ser uma aliada nesse processo de mudança? Sem dúvida nenhuma, Samara. Nós temos no Brasil a Política Nacional de Educação Ambiental, que infere que em todos os níveis de ensino a educação ambiental ela aconteça.
Então, desde o início, desde quando as crianças acessam nos seus primeiros anos a escola, elas devem ter um conhecimento e uma proximidade com a questão ambiental. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante, Samara, porque para que de fato a gente consiga ter acesso ao saneamento básico, é importante que as pessoas saibam que não depende somente de investimento, como eu coloquei como um eixo prioritário anteriormente, mas é necessário que cada um de nós façamos a nossa parte. Pensem comigo, havendo uma coleta de resíduos no município, então o município faz a coleta adequada dos resíduos, segundas, quartas e sextas-feiras os resíduos orgânicos e resíduos de rejeitos, nas terças e quintas os resíduos recicláveis. Haverá uma correta gestão de resíduos no município se nós, nas nossas residências, não fizermos a segregação do material que é de rejeito e de um resíduo que é classificado como reciclável? Então, a educação ambiental, ela vem para tornar a população mais consciente, mais engajada, mais sensibilizada, mais educada em termos de eu preciso, de fato, fazer a minha parte para que a gente tenha um saneamento básico funcionando bem dentro do país, para que a gente tenha uma maior equidade e para que a gente tenha acesso à saúde e a bem-estar também. E para inspirar quem nos ouve, poderia citar algum exemplo positivo, uma cidade, talvez um projeto, que conseguiu transformar essa realidade de forma mais eficiente? Olha, Samara, eu tenho alguns exemplos, alguns bons exemplos. O Brasil tem caminhado de forma positiva, não só na academia, mas na sociedade como um todo, para fazer com que bons projetos vinculados ao saneamento básico sejam implementados e sejam abraçados pela sociedade. Eu vou citar dois de formas muito rápidas, tá? O primeiro deles eu vou citar aqui, aliás, eu vou citar os dois aqui do município de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul. O primeiro deles foi iniciado e depois concluído ali por volta do ano de 2017 pela incubadora técnico-social da Universidade Federal da Fronteira Sul no campus Cerro Largo, onde, a partir de diálogos e de bastante trabalho entre a academia, entre a universidade, a sociedade civil, o poder público, foi possível implementar no município de Cerro Largo a coleta seletiva. Não somente a coleta seletiva, mas também a formalização de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Então, quando a gente pensa no segundo eixo do saneamento básico, que é a gestão de resíduos sólidos, esse é um projeto que deu certo, o início lá em 2017, e que tem dado muito certo ao longo dos anos, porque fomenta a gestão adequada dos resíduos sólidos, como é estipulado na Lei 2.305 de 2010, que trata no Brasil da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O segundo deles, um projeto que a gente vem trabalhando desde o ano de 2017, com fomento externo, além da Universidade Federal da Fronteira Sul, fomento governamental externo, pelo CNPq, edital universal e também atualmente pela FAPERGS, em que nós fizemos o monitoramento das águas de abastecimento público em comunidades rurais nos 27 municípios da região das Missões, região onde nós nos localizamos. Identificamos também os aspectos construtivos dos poços de abastecimento de água e propomos a adequação e melhorias desses aspectos construtivos dos poços onde essas águas são captadas, para que a gente tenha, de certa forma, uma maior segurança em termos de potabilidade de água que é servida para a população rural. O município de Cerro Largo tem feito excelentes adequações, solicitação de outorga de uso de água, e nós estaremos muito em breve em um dos poucos territórios brasileiros com adequação dos aspectos construtivos dos poços de abastecimento de água das comunidades rurais. Então, nos alegra muito, muito, muito mesmo poder dizer que trabalhos, projetos vinculados à pesquisa científica, à extensão universitária, programas de pós-graduação, têm sido abraçados pelo poder público, pela sociedade, pela comunidade, para que a gente consiga, de fato, fomentar o saneamento, mesmo em regiões ou em área onde os municípios são muito menores, como é o nosso caso. Parabéns por esse projeto, professora Alcione. E, professora, muito obrigada pela sua presença e também pelas belas reflexões que trouxe hoje para nós. Muito obrigada, Samara, obrigada a todos os ouvintes. Espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido contribuir para o diálogo acerca do saneamento básico, tão importante para o nosso país, tão importante para a saúde pública e para o bem-estar de toda a população.
Você está sintonizado no podcast Vozes. E sendo assim, a gente encerra o episódio de hoje. Falar sobre saneamento é falar sobre vida, dignidade e justiça social. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se gostou da conversa, compartilhe, ajude essa discussão a chegar mais longe. Esse foi o episódio do podcast em Vozes, com a apresentação de Samara Theobald e produção de Darcy Pereira, Stephanie Paixão, Carla Diniz e Maria Vital. Muito obrigado por ouvir ao Vozes, podcast produzido pelos estudantes de jornalismo Unicesumar.